sabe? Gente, eu vou falar aqui um assunto muito sério. A importância da gente receber, da gente ser humilde. Hoje de manhã eu falei sobre isso, a gente ser humilde para receber e obedecer a palavra de Deus. Assim, se render ao que Deus fala, né? Porque quando nós não se rendemos ao que Deus fala, alguém não tem para onde correr, alguém vai ser o nosso Senhor. E há uma disputa, entendeu? Há uma disputa para quem vai ser o nosso Senhor. Por um lado, o Espírito Santo luta para te convencer do pecado, para convencer você à obediência da palavra, para que Jesus seja o seu Senhor. Por outro lado, é o demônio, que luta que é para você não obedecer a palavra de Deus, que é para ver se ele consegue ser o Senhor da sua vida. Vocês estão entendendo direitinho? Então é muito importante a gente se render ao que Deus fala. Por quê? Porque alguém vai ser o seu Senhor. E quem vai ser? Aquele que só obedece. Entendeu? O que você obedece é ele que vai dominar a sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo nos tempos que é triste a gente ver o que tem acontecido, mas tem pessoas que andam manifestadas, gente. Os demônios, eles já nem se escondem mais. Na rua, na padaria, na igreja, em tudo quanto é lugar, a pessoa está manifestada. E o pior, ruim de tudo, que é o mais triste de tudo, é que muitas das vezes elas não sabem que estão manifestadas. Você está entendendo? Elas não sabem que tem um espírito no coração, na mente, na alma, no espírito, que age na vida delas, principalmente impedindo elas de obedecer, porque tudo quanto é assim, quando a gente não consegue obedecer a Deus de jeito nenhum, nós não estamos sendo nós, não. Eu sou muito rebelde. Não é não. É alguma influência do mal. Porque a Eva, quando ela pecou, que ela não obedeceu a Deus, ela foi influenciada por alguma coisa. Você está entendendo? Então a gente tem que entender, aquilo que a gente tem muita dificuldade de obedecer, tem um espírito agindo ali naquela área. Aí hoje de manhã, eu estava aqui na igreja, que eu vim fazer o culto aqui na igreja. Aí de manhã, né, cedo. Aí veio, tu viu, João? Tu viu aquele pessoal que chegou aqui? Tu viu que os dois manifestou? Tu viu? Olha como é que o pessoal tá. Eu estava orando aqui, o cara manifestou lá atrás. A mulher também manifestou. Está entendendo? Sabe o que é isso? São espíritos que você vai lá conversar com a pessoa não sabe que tem aquilo ali. Entendeu? Mas o que é isso? É a desobediência. Engraçado que os dois não são parentes, conhecidos, nada disso. São duas pessoas que vieram individual. Mas os dois têm a mesma história. Que eles vieram conversar comigo. Pastor, eu não consigo parar a igreja nenhuma. A mesma história. Porque quando você não aceita, se você não aceitar a palavra aqui, você não vai aceitar lugar nenhum. Aí, olha o que o diabo faz. O cara novo, tu viu o cara estava novo? Orando aqui, ele manifestava lá atrás. A mulher também não é velha, a mulher cheia de problema. E depois falou para ele, pastor, é porque eu não consigo também parar a igreja nenhuma. Já tentei, mas já fui em tal. Você está entendendo? Porque o problema não é a igreja, o problema somos nós ser humilde para aceitar o ensinamento de Deus. Porque alguém vai ser o nosso Senhor, não tem para onde correr. Não, também não obedeço a Deus, também não obedeço o diabo. Não existe isso. Quando eu não obedeço a Deus, eu estou obedecendo ao demônio. Você quer ver? Deixa aí, eu não falei ainda que era. Vamos dar um pulinho lá no livro de Gênesis. Alguém você vai obedecer, não tem para onde correr, entendeu? Então a gente precisa ser. Eu sei muito sério que eu estou falando com você. Por quê? A gente precisa obedecer a Deus, porque um demônio ele pode entrar em qualquer pessoa, tu sabe disso? Eu sou uma pastora, o diabo pode entrar em mim. Que isso, pastor? Mas a senhora é cheia de espírito. Isso não quer dizer nada, pessoal. Eu estou te falando uma coisa muito séria. Hoje eu posso estar aqui na presença de Deus, e amanhã eu poderia estar endemoniada.
Isso aconteceu com Pedro. Depende da minha obediência. Você está pensando que eu ando com Deus porque simplesmente sou pastora escolhida de Deus, pode pecar à vontade que o diabo não entra. Não. É porque eu luto todo dia para ficar com Deus. Eu luto para vencer o pecado, eu luto para fugir das tentações. Você está entendendo? Eu luto para fugir do ódio, eu luto para obedecer a palavra. Eu luto, gente. É uma batalha. Você está entendendo? Todos os dias a gente tem que se render a Deus, quebrantar o nosso coração, ser humilde para aceitar o conselho de Deus, aceitar o conselho do seu pastor. Por quê? Porque tu já pensou um troço nojento desse entrar em você? Você perde o juízo, daqui a pouco você está fazendo um montão de coisa errada. Entendeu? A pessoa não é feliz. Gente, eu sou uma pessoa que hoje eu ando com Deus, eu sou uma pessoa liberta, mas eu já fui uma pessoa que não obedecia a Deus. E enquanto eu era escrava lá dos espíritos, eu não era feliz. Hoje eu estava andando na rua, não foi só aqui na igreja não, tá? Que hoje, sei lá, eu acho que em nome de Jesus eu profetizo que agora de noite não vai ser assim, mas hoje foi o dia das manifestações, Senhor. O demônio está manifestando mesmo, pulando mesmo para fora. Então, eu saí na rua e eu estava vendo como é que hoje em dia o demônio não disfarça mais. Tem pessoa que anda manifestada no meio da rua. Pastor, mas eu não vejo a pessoa com a mão para trás e mas não é assim não, gente. Elas são manifestadas com ódio, um querendo matar o outro, um querendo ser melhor do que o outro. Tudo isso são demônios, pessoal. Pessoas que não obedecem de jeito nenhum ao seu pastor. O pastor está falando, a pessoa está fazendo outra coisa. Isso é um espírito de desobediência no coração da pessoa, que endurece o coração para a pessoa não obedecer, entendeu? Ela não consegue obedecer porque tem um troço nela, mandando nela. Não é ela ou ele, é um espírito que está no coração da pessoa. Então hoje eu estava andando na rua, eu cheguei da rua, até falei com a Natasha, falei, gente, tadinha, se as pessoas soubessem quanto é triste você viver longe de Deus, porque a pessoa não tem paz, a pessoa não é feliz. A pessoa pode ter tudo, mas a pessoa não é feliz, a pessoa só vive chateada, só vive triste, só vive com problema. Você está entendendo? Não que a gente que seja cristão, nós não temos luta, mas com Jesus é muito diferente, gente. O Sadraque, Mesaque e Abidinego, ele andava tranquilo na fornalha. O Daniel tranquilo na cova dos leões. Entendeu? Só que hoje em dia, às vezes a pessoa tem tudo, mas a pessoa não tem paz, a pessoa não é feliz, ela não conhece o Espírito Santo. Não conhece. Você vai conversar com a pessoa, que experiência você teve com o Espírito Santo de Deus? Nenhuma. A pessoa não sabe o que é estar sob a presença do Espírito Santo, ser guiado com o Espírito Santo. Que a pessoa, quando tem, ela tem o fruto do Espírito Santo, ela é uma pessoa que ama, ela tem paz, ela tem alegria. Vocês já viram o fruto do Espírito Santo? Eu vou mostrar a vocês o que é o fruto do Espírito Santo. Então ela vai vivendo mal, um espírito guiando a pessoa, e ela não tá vendo que aquilo não é normal. Você entendeu? Por exemplo, se você não souber a verdade, você pode correr o risco de você achar que aquilo que você está vivendo está certo. Não é. Você entendeu? Como a irmã hoje que ela chegou, que eu estou falando isso aí, que aconteceu isso, você tem que ver a cara da irmã quando eu pregava o Evangelho, falando, gente, que o Evangelho é boa nova, né? Jesus te chamou para ser feliz. Você tem que ver a cara da irmã. A irmã olhava como se nunca tivesse ouvido uma palavra dessa na vida dela. Depois ela chegou perto de mim, pastor, eu sempre sofri, essa palavra foi certinho para mim. Eu sempre sofri, poxa, eu queria ser feliz. Eu falei, filha, mas a senhora tem direito de ser feliz. Tudo depende da sua decisão, de você ouvir e colocar em prática. Quem ouve tem paz, irmão. Quem ouve tem sossego. Às vezes você pode não ser rico, ou eu como não sou rica, mas sou rica da graça de Deus. Tem minha famíliazinha lá, graças a Deus, está todo mundo em paz, está todo mundo com saúde. Entendeu? Se eu comer um bifezinho, glória a Deus, se eu comer uma fritadinha também, tá bom, que eu tenho saúde para comer. E é isso que a gente vai viver, irmão. Entendeu? Você dorme sossegado,
você não está fugindo de ninguém. Você está entendendo? Você não tem aquela consciência pesada, porque tem gente que foge da própria consciência, sabia? Tem gente que não tem sossego. A pessoa está presa nos pecados, nas consciências. Por exemplo, vou botar assim um exemplo. A pessoa vem para a igreja, a pessoa aprende que o pecado que é o adultério, né? O pecado que é a fornicação. Você pensa que uma pessoa, não adianta, irmão, pode vir uma pessoa falar para mim, pastor, eu faço um negócio lá, eu gosto mesmo, é muito bom. Mentira sua. Tudo que a gente faz de pecado pesa. Isso dói, dá um vazio, isso dá uma tristeza. Não é a mesma coisa que você está na presença de Deus. E quando você está na presença de Deus, você está com a sua esposa, você está com o seu marido, você está tranquilo. Você tem seu momentozinho ali, tu sai dali, tu está alegre, tu dorme feliz, tu acorda feliz. Agora tu vai sair com uma pessoa na rua, aquilo ali vai acabando com você, irmão. Aquela consciência pesando, não, você traiu fulano, olha o que você fez, você traiu Jesus. Você está entendendo? É um peso, uma tristeza, não é a mesma coisa. A mesma coisa o rapaz ou a moça está namorando aí uma pessoa que é de Deus. Você vai procurar uma pessoa que é de Deus para namorar e casar, noivar, tudo direitinho. Isso é uma bênção. A pessoa tem sossego, tem paz, está feliz, está na expectativa que vai casar. Aí você sai ali, vai lá, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Aí você vai lá e prostitui o templo de Deus. Se você entristeceu Deus, você vai ficar triste. Você está entendendo? Você entristeceu aquele que mora em você. Então, pode ter certeza que aquilo vai te custar um vazio, uma tristeza. Não é a mesma coisa. O pecado, gente, então é pesado, traz culpa, traz condenação. Entendeu? Você se sente culpado, você se sente sujo, você se sente... Não é a mesma coisa que você andar com Deus. Você andar com Deus, você se sente livre. Você está fazendo o negócio certinho, você se sente livre, você tem paz. Você não tem aquele negócio de dormir com a cabeça no travesseiro, com a consciência pesada, é que eu pequei. E o diabo te acusando, viu o que você fez? Olha lá, você diz que é de Deus, mas fez isso, isso e isso. Entendeu? Deus não quer nem saber mais de você, o diabo ficou botando essas coisas na cabeça da pessoa. Não é isso, mas o diabo ficou botando. Você está entendendo? Está vendo que você não tem jeito? Está vendo que você não presta? E a pior coisa que tem é você viver com o diabinho soprando no teu ouvido. Tipo, apontando o dedo toda hora, mostrando o seu pecado. Isso é terrível. E Deus não quer que a gente viva assim, Deus quer que a gente viva em paz. Você está entendendo? Viva em paz, viva sossegado, mas para isso a gente tem que fugir do pecado, pessoal. No pecado não dá, separa a gente de Deus. Hoje eu vivo com Jesus, eu sei a diferença, o que é viver com Jesus e o que é viver sem Jesus. Tem gente que não entra. Tem hora que o diabo perturba tanta pessoa que a pessoa pensa no suicídio. Eu vou matar logo, que aí eu vou ter sossego, logo vou ter paz. Você está entendendo? Mas o que é isso? É que se eu tenho que decidir obedecer alguém, eu tenho que decidir obedecer Deus, para o troço sair da minha vida, senão ele anda atrás de você, ele te perturba, ele te persegue. Coisa é séria. Então, lá no livro de Gênesis, vamos dar um pulinho lá. Quando a pessoa não obedece a Deus, preste bem atenção, tem alguma coisa influenciando você. Você está entendendo? Se não partiu só da sua cabeça sozinho, não. Você que fez, mas alguém te tentou fazer aquilo ali. A pessoa, quando ela não vem para a igreja, dia de culto, hoje eu não vou, não sei o que, não sei o que. Quem é que bota isso na cabeça dela? Tudo bem. O diabo não forçou ela a ficar em casa, mas ele conseguiu convencer ela. Mais do que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tentou convencer ela a vir. Então eu tenho que ver quem eu ouço mais, quem eu obedeço mais, quem tem sido meu Senhor. Qual é a voz que tem sido mais poderosa dentro de mim? Entendeu? Sim ou não? Porque Deus vai mandar você fazer uma coisa, o diabo sempre vai te dar uma oportunidade, uma ideia de você fazer o contrário. Aí você tem que ver quem você está obedecendo.
Você está entendendo? Gente, isso aí não é só vocês, não, sou eu, é todo mundo. Nós temos que lutar para resistir às tentações, e vem muitas. Não é poucas, não. O diabo não quer perder a pessoa. Ele não quer perder. Ele quer, o negócio dele, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele tenta de tudo quanto é jeito. E a gente tem que estar pedindo força a Deus e pedir, Senhor, me ajuda a resistir, porque eu não quero mais. É uma decisão que você tem que tomar. Glória a Deus. Então, lá no livro de Gênesis, é Gênesis? É Gênesis. Ele está falando aqui, ó, vamos lá. E não é só isso, não. Às vezes, presta bem atenção, a pessoa não entende quando tem uma coisinha na vida dela. Como uma pessoa não aceita o que o pastor fala? Vai contra o que o pastor está ensinando. Pedro, quando entrou um espírito nele, a primeira coisa que ele fez foi isso. Foi rebater com Jesus. Você entendeu? Por quê? Porque não é, mais uma vez eu estou explicando. Gente, preste atenção que isso é importante você saber. Que se eu não tivesse aprendido isso, eu hoje não seria liberta. Você está pensando que é você que não concorda com o que é ensinado na igreja. Não é você. Entendeu? Não é você. Quando tem um espírito dentro da pessoa, ele não deixa a pessoa aceitar a palavra. Que se a pessoa aceitar, ela vai se converter. Isso está escrito lá no livro de Mateus. Você está entendendo? Se ela aceitar, ela vai mudar, as coisas vão mudar, a história vai mudar. Então, esse espírito dentro da pessoa não deixa a pessoa aceitar. Aí, se você não aceita aqui, você vai para outra igreja e também não vai aceitar lá. Daqui a pouco, infelizmente, fica igual o pessoal que chegou aqui hoje, tudo manifestando. Mas por quê? Porque não aceitou ter um Senhor. Entendeu? Não aceitou ter um Senhor que dominasse sobre eles. E a gente não pode ser desse jeito, a gente não pode ser duro de coração, a gente tem que se render. Glória a Deus, nosso próprio bem, pessoal. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Lá no livro de Gênesis, lá no versículo, capítulo, lá no capítulo 3, vamos lá. Eu vou resumir aqui, tá, pessoal? Vou resumir aqui por causa do horário, tá? Deus, quando criou o Adão e a Eva, colocou eles lá no jardim do Éden, certo? No jardim lá que ele botou, lá Deus criou tudo de bom lá para ele. Lá tinha tudo quanto é tipo de fruto, tudo quanto é tipo de árvore, sabe? Tinha tudo que eles precisavam lá. Ali eles eram felizes, gente. Eles andavam com Deus, andavam na presença de Deus. Entendeu? Não tinha dor de cabeça, não tinha problema, não tinha nada. Eles viviam bem. E Deus, quando colocou eles lá, ele deu uma ordem, o Adão e a Eva. E falou, ó, de todo fruto que tem aí no jardim, vocês podem comer, menos desse fruto, que é do bem, o fruto do bem e do mal. Aquele ali não era para eles comer. Hoje, preste bem atenção, Deus está falando com vocês que Ele chamou a gente para a liberdade. Você pode comer seu churrasquinho, você pode brincar, você pode rir, mas você não deve comer do fruto do ódio. Você está entendendo? O fruto hoje em dia é essas coisas, o fruto do ódio, o fruto da mentira, o fruto da prostituição. Você está entendendo? A gente tem que fugir dessas coisas, o fruto da desobediência. A gente tem que fugir disso que não é de Deus. Entendeu? O fruto da murmuração. Tem muita gente, pessoal, que tem de gente que está na igreja. A pessoa tá, não é todos não estou generalizando não. Tem gente que é fiel a Deus. Ainda tem pessoas fiel. Tem um povo fiel na terra. Tem. No meio da igreja tem pessoas fiéis. Fiéis mesmo. Porque Jesus disse que vai vir buscar uma igreja santa, lavada e remida.
pelo sangue do Cordeiro. Se Jesus vai me buscar, existe essa igreja na terra. É o povo, né? Vai espalhar, para cada um pouquinho, cada igreja aí. Toda a gente vai subir. Porque são fiel mesmo. Mas tem muitas pessoas ainda que estão na igreja, mas não entenderam que você ser um cristão, gente, é muito mais do que você ir na igreja e sentar. Você carrega o nome de Cristo, você carrega a essência, você carrega a santidade de Jesus. É diferente. Você entregou sua vida a Jesus. Ele botou a dele em você. Você não é mais um cidadão desse mundo. Você é uma pessoa do reino do céu, um embaixador do reino do céu. Você entendeu? É um peso que você carrega de poder, de glória, de santidade. Então você tem, sabe, tem gente que abre mão disso por tão pouquinha coisa. Às vezes uma dureza do coração, sabe? Uma dificuldade a obedecer, a pessoa está perdendo grandes coisas com Deus. E quando eu falo grandes coisas, não estou falando só de dinheiro, riqueza, não. Estou falando a presença de Deus na sua vida, a bondade de Deus, né? Uma palavra de Deus diz que a bondade do Senhor e a misericórdia te seguirá todos os dias da sua vida. Você imagina você todo dia sendo seguido, todo dia a misericórdia e a graça de Deus te seguindo. Sabe o que é graça? Quem sabe o que é graça, pessoal? Graça é um favor que a gente não merece, entendeu? Mas que Deus faz porque nos ama. Então, ele botou lá eles no Jardim do Éden, eles tinham tudo ali, tinha paz, o próprio Deus andava lá com eles todo dia. Só que Deus deu uma ordem, aquilo ali você não pode comer. Hoje Deus também faz isso, Ele chamou para você ter paz, sossego, mas existe o mandamento de Deus, olha, agora você é uma nova criatura, você não deve mais fazer isso, e você vai aprendendo com Jesus, né? Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, entendeu? Então, o que eles fizeram? Eles estavam lá, só que a Eva sabia que não podia comer, mas ela se deixou enganar. Mas a serpente enganou. Não, mas ela também deu ouvido. Que não eu estou falando para você. Você tem que ter cuidado quem te influencia. Às vezes vem um pensamento na tua cabeça que aquilo ali não tem nada a ver com Deus. Você devia repreender, mandar aquilo ali embora. Não, a pessoa aceita aquilo. Vou lá fazer isso. Mas não foi Deus que mandou você lá. Você tem que observar isso. Entendeu? Não foi Deus que mandou o Sansão ficar com Dalila. Não foi Deus que mandou o Judas trair Jesus. Entendeu? Não foi Deus que mandou o Saul desobedecer lá e deixar o rei lá. Entendeu? Não foi. Então, quem influenciou eles a fazer isso? Quem usou o Judas para trair Jesus? Foi ele que traiu, tudo bem, ele traiu, mas quem usou ele? Que a Bíblia fala claramente, Satanás entrou em Judas. Ele deu uma brechinha para o diabo entrar. Você não pode dar brechinha para o diabo. Você está vendo que aquele pensamento não é de Deus. Você está vendo que essa oferta, que esse troço que está te oferecendo não é de Deus. Então você vai fugir daquilo. Fugir da aparência do mal. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó, Gênesis 3, no versículo 1. Ele está dizendo assim, a tentação de Eva. É isso? E a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alinharias do campo que o Senhor Deus tinha feito. O diabo entrou lá na serpente. Pastor, por que o diabo entrou lá na serpente? Porque o Adão e a Eva, eles no comecinho de tudo, eles eram santos. Porque de Deus o maligno não toca. Ele não tinha quem usar essa serpente aqui. E aí o que aconteceu? E esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Gente, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito sério, hein? Isso aqui é uma confirmação do que eu estava explicando para vocês aqui agora. É assim que Deus tinha dito?
que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Já sabia até o que Deus tinha falado, tá vendo? Foi isso que Deus falou para você não comer da árvore do jardim. Ele disse à mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gente, é isso que eu queria que você entendesse. Tá vendo? Ela sabia que não podia fazer aquilo ali. Ela não estava inocente, ela conhecia os mandamentos, pessoal. Entendeu? Às vezes a pessoa sabe que aquilo que ela está fazendo está errado, ou não está certo, ou deixa de fazer o certo, mas ela deixa às vezes de fazer sabendo que está errado. Ela sabia, ela repetiu direitinho, tu viu? Não, ele falou para mim não comer isso aí não. Aí o que aconteceu? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Vamos dar uma paradinha aqui. O que eu falei para você? Que às vezes o pastor e a pastora estão pregando e a pessoa não concorda com o que está sendo ensinado. É normal isso? Não é. Olha, a serpente convenceu ela de quê? Do contrário. Não, vocês não vão morrer não. É a mesma coisa, a pessoa vem para a igreja, o pastor está ensinando uma coisa, aí o diabo vai lá na cabeça da pessoa: por que a pastora disse que isso é pecado? Não, isso não é pecado não, isso não tem nada a ver. Mas quem é que está enfiando isso na tua cabeça? Que está fazendo a pessoa ir contra o contrário da palavra. Sim, entendeu? Ela estava assim, gente, preste atenção, ela estava sendo influenciada por uma força maligna. Então, às vezes, você pensa que é você que não... não fui para a igreja, não, eu que não gosto de ir para a igreja, eu que não... Não é isso, não. Às vezes tem um troço manipulando a mente da pessoa e ela não está entendendo que é um maligno. Mas o pastor disse que a mulher tem que ser submissa ao marido. Não é assim, não. A gente não tem que ser Amélia, não sei o quê. Que a mulher, o marido não pode falar nada. Não, cabeça, tem que ser duro mesmo. Não é isso que Deus está falando. Jesus era o cabeça da igreja, que a Bíblia diz o seguinte: que o homem é o cabeça da mulher, como Cristo era o cabeça da igreja. Você já viu Jesus humilhando alguém? Pisando em alguém? Maltratando alguém? Ele, com uma mansidão, com uma humildade, com amor, ele conseguiu cuidar muito bem da igreja de Cristo. Então, aí você vê que a pessoa, seu cabeça, não é que ele é o maior de tudo, muito pelo contrário, é que ele tem que ser humilde, que Jesus ensinou isso, né? Quem quiser ser o maior, que seja servo de tudo, seja humilde. Você entendeu? Eu estava lá em casa um dia desse, eu não sei o que a Natasha falou comigo, a gente estava fazendo um negócio lá, hoje foi ontem, né? Que eu falei assim, gente, eu chamei a Natasha e falei isso: aprenda uma coisa. Às vezes a pessoa está pensando, você ser uma pessoa de Deus, um líder, uma pessoa que você é muito usado por Deus, você está lá no alto. Não. Eu estava explicando a Natasha e a Armin que a gente é grande na mão de Deus quando a gente se torna pequeno, quando a gente se humilha, quando a gente é humilde. Não é só para Deus, não, para os seus irmãos. Você ajuda o outro. E Jesus falou isso: quiser ser maior entre vós, que seja servo de todos, que sirvam a todos. Você está entendendo como é que funciona? Então não é porque eu, por exemplo, eu sou uma pastora, sou uma mulher, que eu não posso pegar um copo com água para o meu irmão, para minha irmã. Você precisar, pastor, pega um copo com água. O que tem eu pegar um copo com água para você ajudar em alguma coisa? Você está entendendo? Aí é isso que faz eu ser grande na mão de Deus. É o ser humilde, o ser humilde para aceitar o conselho de Deus. E outra coisa, toda pessoa que é de Deus, ela é humilde para aprender, gente. Porque eu estou aqui pregando, presta atenção, mas eu tenho um pastor. Isso aqui é uma filial. Entendeu? E eu sou uma pessoa, não sou... Eu acredito que não. Entendeu? Pelo menos meu pastor diz que não. Eu não sou uma pessoa rebelde com meu pastor, não, gente. As minhas filhas lá,
Sabe? Agora mesmo, antes de eu vir para cá, o que eu estava escutando lá, Natasha? Que eu até falei, eu concordo com o pastor, Natasha, você concorda comigo? O que eu estava ouvindo lá no celular? Uma oração, um conselho que o pastor me deu lá. Você está entendendo? Quando você aprende a obedecer, as coisas também vão obedecer a você. As coisas também vão fluir. Agora, quando a pessoa ela é rebelde, tem pessoa que é rebelde, sou pastor, não adianta você falar. A pessoa cisma que é daquele jeito, que o meu jeito está certo. Hoje, eu não fico feliz com isso, não. Você está pensando que eu fico feliz de ver um montão de gente manifestando aí? Não. Eu fico feliz de ver as pessoas libertas, entendeu? A pessoa liberta, feliz, está bem. Mas o que é isso? É a dureza do coração. Eles vieram falar, pastor, eu passei em várias igrejas, não fiquei em nenhuma. Mas por quê? Não obedece nenhum pastor. Aí, como é que a pessoa vai viver, gente? Se a pessoa não se rende a um Senhor. O que eu estou querendo falar para vocês, isso é muito sério, não esquece isso, presta atenção. Se eu não me rendo a Jesus, alguém vai tomar o lugar do Senhor na minha vida. Aquele a que eu obedecer é aquele, a Bíblia fala, né, que aquele a quem for vencido torna-se escravo. Você está entendendo? Se você desobedecer a Deus, você acaba se tornando escravo do pecado, ele acaba caindo na mão do demônio. Aí o demônio começa a assumir a pessoa, e a pessoa não é feliz, não adianta, eu sou muito feliz, não é, gente. E outra coisa, vem para a igreja, a palavra que Jesus está usando, o pastor, está errado, então quem que está certo? Tá bom, a Bíblia está errada, eu que estou certo. Você está entendendo? Uma coisa maligna. Então a Eva, ela não era sozinha, tinha alguma coisa induzindo a Eva, você está entendendo? Fazendo ela acreditar que gente, essa serpente aqui, deixa eu dar uma paradinha para você entender, ela estava desmentindo Deus. Porque Deus não tinha falado isso para ela? Se ela comesse o fruto, ela ia morrer. O que aquela serpente falou? Não, ela já era para ter percebido que tinha alguma coisa estranha. Porque a Bíblia diz o quê? Que Deus não é um homem para que minta. É impossível que Deus minta. Você entendeu? Então, quando a pessoa vem para a igreja, que o pastor está pregando, está com a Bíblia na mão, está lendo a palavra, a pessoa não está aceitando o que Deus fala. Isso é normal? Não é normal. Então, alguma coisa influenciando essa pessoa. Entendeu? Isso é importante saber, por quê? Porque isso que influencia está a fim de destruir a pessoa, que só veio para roubar, matar e destruir. Essa serpente aqui, Diamante estava usando essa serpente, mas a intenção dela era acabar com a Eva. Acabar com a Eva e acabar com Adão. Entendeu? Não era a boa intenção dele, não. Aí olha o que aconteceu. Ela não era nem para ter dado ouvido, ela era para ter ficado com o que Deus estava falando. Entendeu? Tem gente que não aceita a palavra. Aí ele disse, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus tinha falado que ia morrer, ela disse, não morrereis. Então, porque Deus sabe, olha só, ainda falou, ainda botou o nome de Deus no meio. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, né? E sereis como Deus, sabendo bem e mal. Ainda enganou ela, vocês vão ficar igual Deus, todo poderoso, todo poderoso. Isso era verdade? Isso não era verdade. Aí o que aconteceu? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, porque a carne da época, o espírito não, mas a carne, por isso que Jesus falou, orai e vigiai, para que não entreis em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. A sua carne sempre vai inclinada para o pecado, você tem que ter cuidado com ela, é perigosa. A carne da época, que ela já era inclinada para o pecado, ela já estava desejando mesmo comer aquela fruta. O diabo já sabe que você está prestes a cair na tentação. Você não aguenta ver aquilo ali, então ele já vai te dar um empurrãozinho. Vai lá. Não é pecado não, isso aí é conversa.
pastor, né? Todo mundo, com quem não peca, quem não tem um pecadinho. Vai ver que até o pastor tem. Entendeu? É sério, gente. Vai dizer que o pastor não faz uma coisinha de errado. É mentira do diabo. Aí a pessoa vai cair naquela lábia, cai na tentação, cai na mão do diabo. Aí o que aconteceu? Porque Deus sabe que no dia que dela comer se abrirão os vossos olhos e serei como os deuses, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, mas quem falou para ela que aquilo ali dava entendimento? Deus falou que aquilo ali dava o quê? A morte. Sim ou não, pessoal? Deus não disse que você comer isso aí, você vai morrer. Quem disse que dava entendimento foi o diabo. Aí é que eu estou te falando, gente, cuidado. Quando você vem para a igreja, não é você, mas o diabo vai fazer de tudo para você não obedecer o que está sendo ensinado. Aí você não entende que é uma influência maligna que está na vida da pessoa. Isso é perigoso, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Se você não acabar com ele, infelizmente, ele vai querer acabar com você. A verdade é essa. Você já viu uma briga de ringue? Hoje em dia não existe mais isso não, que o pessoal brigava até a morte. Ou você lutava ou você morria, não tinha opção. É igual o demônio, ou você luta contra ele, contra as manias dele, contra os pecados dele, entendeu? Contra esse espírito que tenta impedir a gente de obedecer a Deus, ou ele vai acabar com a gente. Sim, entendeu como é que funciona? Se a Eva tivesse lutado, ela não teria morrido. Pastor, mas todo mundo morre, mas aqui não é, aqui não. Eles eram imortais, gente. Aqui o Adão e a Eva não iam morrer, eles eram imortais. Sabe por que eles morreram? Porque eles pecaram. E aí eles receberam o salário. O salário da morte é o quê? O salário do pecado é o quê? A morte. Eles não iam morrer. Eles eram imortais. Morreu porque ela deu ouvido a quem não devia. Tem muita gente aí, gente, que morre espiritualmente, perde tudo, nada dá certo porque a pessoa não obedece. Ela está uma influência negativa que faz a cabeça dela. Nada a ver se o pastor falou, que a pastora falou, tudo está errado. E aí a pessoa vai sofrendo. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó. Ele disse, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Ela caiu na tentação, me dá isso aqui eu vou comer. Comeu, e vai ver, sabe aquelas pessoas que não estão nem aí? Vai ver que ela pegou a fruta. Se tivesse alguém ali, o Adão olhou para ela, amor, mas o que você está fazendo? Deus falou que você não comer essa fruta, ele não falou que a gente é gordo. Ai, nada! Que não mata e engorda. Você está entendendo? Conversa de Deus. Isso é uma fruta. Isso não tem nada. Isso não tem nada a ver, não. Isso nada a ver? Isso tem nada a ver, não. Entendeu? E o bobão também é meu, né? Passa pra cá também. Aí o que aconteceu? Paranaia tomou do fruto e comeu. E deu também seu marido, ele comeu. Os dois comeram. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Aí, eu vou resumir aqui porque tem mais palavras, tá? O que aconteceu aqui? Deixa eu explicar direitinho. Eles caíram no pecado, veio o salário que é a morte, perderam tudo, porque foram expulsos do jardim do Éden. Ali foi feita uma separação entre eles e Deus, que é Isaías 59, versículo 1. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Foi a queda do homem, fracasso do homem. Diz o homem no sentido genérico. Foram expulsos do jardim do Éden, passaram a ser mortal, morreram. Depois tiveram os filhos lá, um matou o outro. Acabou, começou o sofrimento deles. Até ali não tinha esse sofrimento todo. Começou quando?
quando eles começaram a não obedecer mais a Deus. Não é diferente na nossa vida, pessoal. Quando nós obedecemos, as coisas vão bem. Quando a gente para de obedecer a Deus, dá tudo errado. Você entendeu? O que eu queria que você entendesse nessa noite: não existe ninguém neutro. Se eu não estou obedecendo a Deus, eu obedeci a outra coisa. Tu viu aqui, a Eva? Não é isso, não foi uma decisão dela sozinha. Eu vou comer aquela fruta. Não. Alguém influenciou ela a comer aquela fruta. Alguém convenceu ela. Então, quando a pessoa não consegue obedecer a Deus, que a serpente foi usada aqui para impedir a Eva de obedecer. Ela não conseguiu, ela não teve força para obedecer a Deus. Ela errou o alvo. Então, quando a pessoa não consegue obedecer de jeito nenhum, ela não consegue obedecer a palavra de Deus, preste bem atenção, tem um espírito no seu coração, é ele que não deixa você obedecer. Se você não lutar contra ele, não pedir força a Deus, você não consegue se livrar dele. Porque você vai fazer o quê? Como que você vai se livrar? Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Por isso que você tem que orar a Deus, gente. Eu já tive um momento na minha vida que eu via que o que eu fazia não era normal. Tinha um espírito me orientando a fazer aquilo ali, entendeu? Eu olhava assim: poxa, mas isso aí, peraí, eu sou de Deus, estou na igreja, mas estou fazendo coisa que é do demônio. Isso não é normal. O pastor está falando uma coisa, estou fazendo outra. E eu cheguei perto de Deus: Deus, eu não quero ser usada pelo diabo. Me dá força para me te obedecer. Não quero ser casa de demônio, não. Eu quero ser templo do Senhor. Eu não estou conseguindo, mas me dá força. Eu preciso te obedecer. Você tem que pedir força a Deus. Senão ele entra, entendeu? E aí ele começa a dirigir a vida da pessoa. E aí o que acontece? Se você não se rende a Deus, olha só o que está escrito aqui na Bíblia. Gente, isso é muito sério. Você precisa aceitar que Jesus domine sobre você. E como que eu aceito? Obedecendo. Pede força a Deus. Eu não vou. Já faz de tudo. Vamos embora. Faz isso. Eu não vou falar isso. Não vou fazer isso. Não vou estar amarrado. E ora a Deus. Pede força a Deus e Deus vai te ajudando. Glória a Deus. Eu vou obedecer. Uma decisão. E quando você obedece o que é pregado, você não está obedecendo o pastor, não. Mas você está obedecendo Jesus. Porque um homem ou uma mulher de Deus, eu estou pregando o que para você? O que está onde? Eu não estou te falando da minha vida. Eu não vim aqui te falar da minha vida, nem mandar na sua vida. Olha, eu acho que você... Porque tem gente... tem versão que fala aí, né? Porque tem gente aqui... Não estou mandando na vida de ninguém. E Deus não mandou você mandar na vida de ninguém. Deus mandou o pastor pregar o evangelho. Pregar o que ele está mandando. Agora, se a pessoa vai obedecer ou não, é com ela. Só que a gente tem o dever de alertar a pessoa, porque depois que o demônio entrar ali, a pessoa perde juízo, irmão. Tu lembra do endemoniado gadareno? O cara nem roupa não usava mais, irmão. Apeladão lá, se cortando todo. E você está pensando que isso não existe? Não existe, pessoal. Eu conheço muita gente que dá crise. Teve uma menina que chegou aqui na igreja, que me pediu uma oração, menina nova, bonita. Pastora, ore por mim. Meu marido estava, me deu uma crise dentro de casa, eu entrei para dentro do banheiro, peguei a gilete, e ele conversando comigo, e eu conversando com ele, me cortando todinho. Eu não sei o que deu em mim, pastor, uma crise que me dá de repente. Eu conversando com ele, me rasgando todinho. É demônio, gente. Você está entendendo? Desculpa eu falar, mas preste a minha atenção. Jesus disse que é de Deus o maligno não toca. Alguma coisa a pessoa resiste a Deus. Ela não aceita o domínio do Espírito Santo. Aí quem domina é o diabo. Porque não tem como. Se Jesus entra, o diabo tem que fazer o quê? Ele tem que sair. Não adianta que ele não vai ficar. Ele não tem como ficar. Se você abrir o seu coração para Jesus, Senhor, eu aceito o que o Senhor está falando, eu vou buscar o Senhor, vou pedir força para me te obedecer. Não tem como o diabo ficar dentro de você, não tem. É impossível, porque você se rendeu a Deus. Se rendeu a Deus e você agora é trono de Deus. Mas ele vai sentar aí e ninguém tira ele daí. Agora, se a pessoa endurece o coração, Jesus não consegue entrar. E se ele não entra,
Quem é que entra quando acha a casa vazia? Demônio vem e invade. Ele nem é como Jesus que vai ficar pedindo, não, ele sai invadindo. Daqui a pouco a pessoa está toda esquisita, não obedece mais ninguém, entendeu? Você não vê que a gente não estamos julgando. Julgamento é uma coisa, um exemplo é outra coisa. Vocês já viram aí, mas a gente não tem que ficar olhando a vida de ninguém, vocês tem que estar orando. Vocês já viram aí pessoas, até pessoas às vezes famosas, que eram um poço de santidade, adorador, que virou a cabeça. Está fazendo coisas que a pessoa do mundo não estava fazendo. Você já viu pessoas que acontecem isso? É isso. A pessoa endureceu tanto o coração, era de Deus estava ali, mas a pessoa endureceu tanto o coração, resistiu tanto a obedecer a Deus, que os demônios tomam conta. Não obedeceu a Deus, endureceu o coração, a casa ficou vazia, o demônio voltou. Já? Vou te mostrar um negócio. Vamos lá no livro de... Natasha, pode falar ali. Acho que é segunda Reis. Eu acho que é Crônicas. Isso é muito sério, isso é bíblico. Entendeu? Aí você vê a pessoa assim, caraca, pastor, eu não estou acreditando. Não tem aquela pessoa que era tão temente a Deus, meu Deus, aquela pessoa adorava, aquela pessoa fazia isso. Pastor, se você vê como é que está. Está xingando, está bebendo, está fazendo não sei o quê. Por quê? Porque ela não se rendeu a Deus. Ela estava na igreja, mas começou a endurecer o coração. Às vezes no começo até se rendeu, mas depois não quis aceitar mais. Aí o demônio começou a entrar. Aí ele entrando, aí ele domina, irmão. Aí quem manda é ele, entendeu? A pessoa daqui a pouco xinga, prostitui. Aí estava na igreja, pregava para todo mundo, agora ele está falando mal dos cristãos para todo mundo, entendeu? Virou as coisas, porque o demônio entrou ali e mudou tudo. Você entendeu? É assim que acontece, meu. Aí vai, tudo quanto a igreja não aceita a palavra, não se rende a Jesus, aí depois a igreja não presta, o pastor não presta, joga praga em todo mundo. Por quê? Porque os espíritos entrou ali. Mas por que ele entrou? Gente, eu queria que aqui eu gosto de pregar como se fosse uma escola, explicando direitinho para você entender. Mas por que eles entrou? Porque a pessoa não se rendeu ao Senhor. Se ela tivesse aceitado a palavra, o Senhor Jesus seria o Senhor dela, não ia, o diabo não ia reinar ali. Você entendeu? O que eu estou te falando, gente, é que o diabo não reina numa pessoa à toa e vão, não. Alguma coisa ela não está aceitando o que Deus está falando, aí Deus não toma conta. Entendeu? É isso, a gente, por enquanto, a pessoa ainda tem aquele domínio, mas chega uma hora que ela não tem mais domínio. O demoniado Gadareno perdeu o domínio. Ele perdeu o domínio da vida dele. Ali só Jesus mesmo que libertou ele, porque entrou uma legião. Ele já não pensava mais, morava no sepulcro, se cortava sozinho, não dormia, ele perdeu o juízo mesmo. Entendeu? Ele está dizendo aqui, ó. Tem muitas pessoas que aconteceu isso, pessoal. Gente, isso é muito sério. Muito sério. Vocês lembram daquela mulher? Eu não conheço, às vezes eu vou falar o nome dela, mas não sei falar. É Whitney Hughes, né? Aquela mulher do guarda-costa que cantava aquelas músicas internacionais. Aquela mulher ali, ela era uma levita. Você está entendendo? E a família dela era da igreja, mas isso não quer dizer nada, não. Às vezes você pode ser uma pessoa firme com Deus, e às vezes o demônio não entra, Jesus não entrava no coração dela, às vezes ela estava ali por estar. Tem gente que vai para a igreja porque a família é da igreja, mas ela não tem intimidade com Jesus, isso é um perigo. Ela ainda não conheceu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, está ali por estar. Ou está ali, porque não posso deixar de ir para a igreja, entendeu? Uma religiosidade. Não posso me afastar de Jesus, porque as coisas ficaram meio difíceis. A pessoa não está tendo interesse de conhecer Jesus, de obedecer a palavra.
Naquela menina ali, ela era do Senhor. Ela, o que ela fez? Ela virou as costas para Deus. Ela não aceitou o domínio do Espírito Santo. Olha o que aconteceu com ela. Os demônios tomou conta. A mulher perdeu tudo, morreu magrinha de crack. Você está entendendo? A filha dela, o diabo levou igualzinho, levou ela, morreu dentro da banheira, igual a mãe. A filha dela também bonitinha, uma menina mais jovem. O diabo fez uma destruição na família. Quer dizer, ela tinha tudo para ser feliz com Jesus, mas como ela não se rendeu a Jesus, outra coisa tomou conta aí. É uma ilusão, gente. Se Deus não fizer na nossa vida, nós não devemos fazer. E é fácil a pessoa saber, preste atenção, você é a primeira vez, quando você está com Deus, mesmo se você estiver no erro, você aceita o que Deus está falando. Mas quando a palavra incomoda muita pessoa, não é legal, é um espírito que está nela, entendeu? Porque na verdade a palavra não está incomodando a pessoa, está incomodando o que está nela. E a Bíblia diz assim: eu sou a luz do mundo. Os que me seguem não andarão em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a palavra. Então, quando tem um espírito na pessoa, a pessoa não suporta a palavra. Você está entendendo? Não concordo com Deus, o pastor também tem. Como o meu pastor falou aqui naquele dia do culto, não tem aquele dia do culto já? A pessoa toma até nojo do pastor e da pastora, a verdade é. Pastor fala a mesma coisa, pastor não, porque o Espírito não quer ouvir aquilo ali. A pessoa não está pura, tem alguma coisa nela, dominando. Aí a pessoa fica desse jeito, não aceita. Entendeu? Gente, isso é muito sério. Você está com Deus, você não é assim, você é humilde, você escuta, você aceita o conselho de Deus. Acharei isso. No domingo, na Santa Ceia, que a gente foi lá para a Santa Ceia, lá no Pastor Mota, graças a Deus que o nosso pastor é assim. Isso é bom, porque tem pastor que às vezes aprende você cheio de pressa, não tem paciência, não se ensinar nada. Isso não é legal, tem que ter paciência para ensinar. Aí eu e a Natasha estavam lá, e a Yasmin, até o João chegou lá, não foi? Você estava lá? Então, o pastor estava ali dando conselho para a gente, né, Natasha? Dando conselho, ó, tem que ter cuidado com isso, tem que vigiar com aquilo ali, porque a palavra diz isso, e a gente lá aprendendo, entendeu? É mesmo, é verdade. A gente tem que ser humilde para aprender, não é isso aí. O pastor está tentando mandar na minha vida, eu já sei, não precisa falar nada não, gente. Ou então fica agoniado, tá, pastor, tchau. Porque o que ele estava falando está me incomodando, então tinha um troço em mim, não é normal isso. A gente ficou lá, ó, não foi um tempão lá em pé escutando, e a gente fica, porque ele está gostando da palavra, entendeu? Mesmo com um alerta, cuidado com isso, cuidado com o pecado, mas mesmo assim, tá vindo de Deus, é bem-vindo, gente. O negócio, o troço está me incomodando, é alguma coisa estranha em mim. Então, lá no livro de 1 Reis 9, versículo 8, olha o que está escrito aí, acharei. 1 Reis 9, 8. Ele disse, peraí que eu vou achar. Lá no 9, versículo 2, acharam aí? Olha o que está escrito assim, aí, gente. E o Senhor tornou a aparecer a Salomão
como lhe tinha parecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, olha o que ele disse, pessoal: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Agora preste atenção nesse versículo, ó. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali meu nome para sempre. Vamos dar uma paradinha aqui? Presta bem atenção. A palavra de Deus diz que nós somos o quê? O templo de Deus, onde Deus habita. Ele mora em mim e mora em você. Então, quando Ele chama você, Ele santifica você. Santifiquei, você tem que aceitar que Ele te santifica. Santifiquei, Ele te santifica para vir morar em você, habitar em você. Estão entendendo? Sim ou não? Você é uma casa onde Deus, você é edificado por Deus. O que é edificado? Você é construído. Você é recriado na palavra de Deus, em santidade, para que Ele venha morar em você. Você entendeu? Aí Ele está falando aqui, ó, quero ver se você olha isso aqui, você está vendo por outro lado, tem que olhar para o lado espiritual. Ele escolheu você, santificou você para vir morar em você, fazer morada em você, sim ou não? Aí Ele disse aqui, ó, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali quando? Todos os dias. É isso que Deus quer, santificar você, edificar você para Ele morar em você. E os olhos dele estão em você todos os dias. E Ele está dizendo, e se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração, tem que ser uma coisa séria de coração, e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, não é isso? Tem que andar, para ser de coração, tem que ser sincero, para fazer tudo que Deus está mandando. E guardareis os meus estatutos e os meus juízos, que é a palavra de Deus. Então confirmarei o trono de teu pai, o rei, e o teu reino sobre Israel, para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Coisa boa, Deus quando chama você, Ele quer abençoar você. Ele quer abençoar a sua família, Ele quer fazer de você uma bênção. Glória a Deus. Aí Ele está dizendo aqui, ó, porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fontes e servir o que, pessoal? A outros deuses, e vos curvardes a ele. E às vezes a pessoa pensa o seguinte, eu vou servir a Deus. Eu não vou me curvar de onde está, mas se curvar diante de outro Deus e servir outro Deus, não é só isso não, pessoal. Quando eu minto, eu estou servindo outro Deus, porque Deus falou para me fazer o quê? Para mim não mentir, o diabo é o pai da mentira. Eu estou mentindo, eu estou me curvando a outro Deus. Quando eu odeio, quando eu não obedeço, quando eu jogo praga, ele vai embora. Eu estou obedecendo quem? Quando eu amaldiçoo os outros, eu estou obedecendo o quê? Outro Deus. Aí ele está dizendo aqui, ó, e se curvar diante dele. Então, destruirei Israel da terra que lhe dei. Agora preste atenção nesse versículo, ó. E esta casa, sabe o que é essa casa? É a pessoa, pessoal. É o templo de Deus, é a casa que Ele edificou. A casa que Ele edificou somos nós. Sim ou não? E Ele está falando aqui, esta casa, que é aquela pessoa que Ele tinha escolhido. A pessoa às vezes está tão santa, a pessoa estava fazendo tanta coisa boa, de repente a pessoa muda. Pastor, eu nem acreditei quando eu vi fulano, quando eu vi fulano. O que aconteceu com ele, com ela?
A pessoa se afastou de Deus e levou tudo junto. Aí ele está dizendo aqui, ó. E esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel será por ditado e matejo, né? Entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que passar por ela pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com essa casa? Aí eu estou explicando a você, aquela pessoa, presta bem atenção, que não se rende a Deus. Aí aqueles espíritos voltam, aí você olha a pessoa, meu Deus, pastor, aquela pessoa era tão santa, aquela pessoa, meu Deus, louvava, agora está xingando, por causa disso. Ela não aceitou, foi servir outros deuses aí. Aí ele está dizendo aqui, ó. E assim passar para assobiar. Por que fez assim esta casa? O Senhor esta casa. E dirão, porque deixaram o quê? Porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais e apegaram-se a deuses alheios e encurvaram-se perante eles e serviram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. Olha, Deus está falando por isso, mas por quê? Eles deixaram o Senhor e serviram outro Deus. Pastora, graças a Deus eu não deixo meu Deus. Todo santo dia eu estou na igreja, mas não é isso não, gente. Deixar Deus, tudo bem que você tem que vir na igreja, mas deixar Deus não significa que você veio na igreja que você está com Deus, não. Eu posso vir na igreja, mas eu deixei Deus. Quando eu deixo de obedecer, eu deixei Deus. Eu podia estar aqui sentada pregando para você, mas não estou com Deus, não obedeço Ele. Você está entendendo? Não é assim. Você deixa Deus quando você deixa a palavra. Jesus é quem? Ele é verbo, ele é palavra. Quando eu deixo a palavra de lado, que eu não obedeço, eu estou deixando Jesus. E se eu deixo Jesus, eu estou servindo a outra coisa, não estou neutro. Tem alguma coisa me teleguiando igual a Eva, que está me convencendo, está me convencendo a desobedecer a Deus, sim ou não? Você precisa, por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque se a pessoa não souber que tem um troço nela, como é que ela vai se livrar daquilo ali? Porque às vezes ela está pensando que isso é normal dela, não é. Às vezes a Eva talvez pensou, não, comi porque estava tão gostoso, eu queria, não era não, o diabo que provocou ela lá e ela caiu. Glória a Deus, tem coisas que não é pensamento, troço esquisito. Quando toda vez que você desobedece a Deus, isso não está vindo de você sozinho, não. Tem alguma coisa influenciando você, isso que você tem que vigiar. Glória a Deus. Para a gente finalizar, por que a gente tem que obedecer a Deus? Vou mostrar um negócio para você. Olha o que está escrito aí, pessoal. É Lucas 19, para a gente encerrar, tá? Eu já volto já. É Lucas 19, 27.
Vamos embora. Lucas, vocês acharam, né? Não chega, vou falar agora. Lucas 19, acharam? Lucas 19, versículo... versículo 19, capítulo 19, versículo 11. Gente, eu vou pegar aqui, rapidinho, por causa da hora, eu vou parar só onde a gente tem que parar, tá bom? Só para vocês entenderem. A parábola dos servos, dos 10 servos, das 10 minas, acharam? É isso aí? E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse-lhe, pois, Jesus contando a parábola para o pessoal lá, né? Disse-lhe, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Quem é que fez isso, pessoal? Quem partiu daqui, a fim de tomar um reino para si e voltar depois? Quem fez isso? Jesus, né? E chamando os 10 servos, deu-lhes 10 minas. E disse: negociai até que eu venha. Deus, Jesus, ele foi para o céu e ele deixou coisas na sua responsabilidade para você cuidar, na minha responsabilidade, entendeu? E depois ele vai requerer da nossa mão. Um chamado, tem pessoa que tem chamado, sabe que tem um chamado, fica quietinho. Fica quietinho, você está ali, finge que não... Jesus já falou, a pessoa finge que não está ouvindo. Isso é muito triste. Um dia Deus vai requerer isso da mão da pessoa. Pastor, mas eu morro de vergonha, sou tímida, mas isso aí é um pecado, porque Jesus falou que aquele que se envergonhar dele aqui na terra, também se envergonhará diante do Pai. Você tem que entender que você tem um chamado de Deus, tem que cair dentro. Aí ele está falando aqui, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Olha aí. Mandaram embaixador dizendo: não queremos que ele venha, que ele reine sobre nós. Isso acontece hoje, pessoal. Quando Jesus foi para a glória, chamou a gente, entendeu? Para servir a ele. E às vezes a pessoa não aceita que Jesus reine sobre ela. É quando a pessoa não quer obedecer a Jesus. Aí ele está dizendo aqui: mas os seus concidadãos aborreciam e mandavam após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que chamasse aquele servo a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um deles tinha ganhado e negociado. Às vezes Deus Jesus subiu para o céu, ele não deixou o dinheiro na sua mão, mas ele deixou vida, deixou alma, deixou ministério, deixou negócio para você cuidar para ele. Entendeu? E um dia ele vai voltar e ele vai requerer da nossa mão. Glória a Deus. E vem o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, bom é
Porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço. Olha o que ele fez. Isso é um dom, um talento que Deus te deu. É talento para pregar, talento para evangelizar, talento para fazer a obra de Deus, talento para ajudar na obra de Deus na igreja. A pessoa está guardando o talento. Os outros não, os outros mandou ver, negociou. Esse aqui não, esse guardou o talento. Mas a pessoa não faz a obra de Deus, está guardando os dons, se cala. Aí ele disse assim, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puder, puseste, e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgareis. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, que cego eu não semeei? Por que não puder puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo exigisse com juros? E disse-lhe aos que estavam com ele: tirai a mina, dai ao que tem 10 minas. E disseram ele: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se lhe há se dado, mas que não tiver, até o que tem será tirado. Agora vamos dar uma paradinha aqui, que agora a gente chegou onde eu queria. Olha, isso aqui é a palavra de Jesus. Olha o que Jesus falou. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai diante de mim. Olha só. Sabe o que é isso aqui? É aqueles que aqui na terra você resiste, você não quer servir a Deus. Você não quer obedecer. Então, infelizmente, todos aqueles que não obedecer, o fim é no lago que queima com fogo e enxofre, pessoal. Isso está no Apocalipse. Lá foi preparado esse lago para a besta, o falso profeta, para os demônios, por todos aqueles que não quiseram obedecer Jesus. E aí? Porque não quiseram que Jesus reinasse sobre eles. Está entendendo como a gente precisa aceitar o domínio de Jesus? Senão a gente está perdido, irmão. Falou, traz ele, não tem outro destino, é o céu ou o lago. Não queima com fogo. Porque nem meu pastor fala, se você perguntar a uma pessoa se ela quer morrer, se ela quer ir para o Hades, ninguém quer. Se perguntar se quer ir para o céu, todo mundo quer, mas para o céu tem que obedecer, gente. Confiar por entrar na porta estreita, porque apertadinho é o caminho. Apertadinho por quê? Porque esse caminho não entra mentira, não entra ódio, isso aí você tem, não passa na porta. Você já tentou passar o móvel na porta que trouxe não passa de jeito nenhum? Antigamente meu pastor falou que tinham que tirar a porta da geladeira para ficar. A geladeira não era assim não. Hoje tem geladeira pequenininha, geladeira mal trambolhão, irmão. A geladeira de antigamente era feia, era pesada e era feia, entendeu? Tinha geladeira que não passava na porta não era um monte de geladeira, entendeu? Aí meu pastor falou que tinha geladeira que a gente tinha que tirar, desparafusar, tirar a porta para passar. Você está entendendo? Então essa porta é uma porta de santidade. Não que você vai ser, você não vai errar. Todos nós falhamos, entendeu? Mas você vai fazer o máximo que você puder para você não errar. E quando você errar, você vai recorrer à graça de Deus, Senhor. O Senhor disse: se eu fosse fiel para confessar os meus pecados,
O Senhor seria fiel e justo para me perdoar e purificar de toda iniquidade. Todos os dias nós precisamos do perdão de Deus, irmão. Eu não tenho nem conta de quantas vezes eu peço perdão a Deus por dia. Eu acho que ele deve ficar até enjoado. Às vezes eu falo uma coisinha que não deu, eu pai, me perdoa, não era para ter feito isso e tal. Você está entendendo? Pensa um negocinho, pai, está amarrado, isso não é do Senhor. Então todos nós somos dependentes da graça de Deus. É isso, pessoal. Aquilo que você não consegue, não está conseguindo, pede força a Deus. Vai pedindo, não é para você desistir. Não, mas eu errei, pequei, não tem mais jeito. Não, isso aí também o diabo está botando na tua cabeça. Porque enquanto você estiver vivo, Jesus ele falou, se você for fiel e confessar, ele é fiel e justo para perdoar. Ele não ia mentir, né? Sim ou não? Mas a gente tem que lutar contra os nossos erros, senão a gente fica estreito de passar naquela porta. E quem é teu? Você tem que analisar quem tem sido o meu Senhor, quem eu tenho obedecido. Eu estou obedecendo mesmo a palavra? Ou tem alguma coisa que me joga contra a palavra? Você que tem que analisar isso na sua vida. Pastor, você não tem alguma coisa que te joga contra a palavra? Não. Eu ouço lá o meu pastor, às vezes eu sou repreendido, mas eu sei que Deus está falando comigo. Se ele me repreendeu porque puxou minha orelha, porque alguma coisa eu fiz de errado. Eu tenho que pedir perdão a Deus, entendeu? Às vezes Deus puxa minha orelha. É mesmo, pai, eu fiz mesmo isso. Meu Deus, me ajuda a não fazer mais. É isso que eu faço. Eu vou falar, tá tudo errado. Ele jogando piada como, irmão? Ele é um instrumento de Deus, está me ensinando a verdade. Cabe eu, se eu quero ir para o céu, fazer o quê? Eu me esforçar para obedecer. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos agradecer a Deus, a gente na santa paz de Deus. A gente está meio quietinho aí, pessoal, que não gravamos o podcast e também não gravei esse programa na rádio, porque a gente está fazendo assim, uma preparação poderosa. A gente vai vir com tudo, em nome de Jesus, vai orando aí. Vai ter muita coisa boa aí. Glória a Deus. O negócio é não parar. Amém. Glória a Deus. É assim que tem que ser. Entendeu? Ih, esqueci, João. A Natasha não trouxe, não? Você esqueceu de trazer, não, Natasha? Tá na geladeira o negócio que a arroz você falou pro João. Oi? O negócio de dizer da mãe, que a arrozinha tinha sido um bolinho aqui pra falar. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Aonde, Pai, até eu aprendo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sempre obedecer a Sua palavra. Sempre ter o Senhor como Senhor da nossa vida. O Senhor disse que as suas ovelhas não ouvem o estranho, ela não segue a cabeça do estranho, porque ela não conhece o estranho. Então, o Senhor não deixa a gente cair naquela bobeira que a Eva caiu, de dar ouvido estranho, Pai. Em nome de Jesus, aquela voz maligna que tenta jogar a gente contra a Tua palavra, contra a Tua verdade. E nós sabemos que não tem como a gente lutar contra a verdade. A verdade sempre vai ser verdade e sempre vai prevalecer, porque é impossível que o Senhor minta. Então, que o Senhor nos dê força, Pai, para se render, Deus, para achar o caminho da sabedoria. A Sua palavra diz, Deus, que a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Pai, eu venho pedir ao Senhor, em nome de Jesus, o Senhor venha nos ajudar a ter sabedoria, força, Pai, entendimento da Sua palavra, para que cada dia a gente venha crescer mais. Deus, na graça, no poder do Senhor, na Sua palavra, na saúde, na prosperidade, na salvação da família, na realização dos sonhos. Deus, em nome de Jesus,
E ajuda essa pessoa, Pai, que precisa tanto de um milagre na sua prosperidade, na sua saúde, Pai, na sua família. Muda toda a história, Pai. Em nome de Jesus que eu estou colocando a vida de cada pessoa em tuas mãos. Eu estou pedindo, Senhor, mudança. Pai, eu estou pedindo, Senhor, transformação. Estou pedindo, Senhor, milagre na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai. E eu estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, que saia com todo o seu mal e não volte mais em nome de Jesus. Pai, tudo isso é para a sua glória. Deus, transforma esse cálice no teu sangue. Toda pessoa que tomar agora vai ser curada, vai ser liberta. Transforme a água que a pessoa colocou em casa. Pai, quando essa pessoa tomar, todo o mal vai sair, vai embora, essa pessoa vai ser livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor disse que eu honrarei. Honra cada pessoa, Pai. Cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal? Gente, podem beber o cálice em nome de Jesus. Amém? E desejo aí uma boa noite, seus irmãozinhos. Vamos na paz do Senhor. Meditar aí nessa palavra em nome de Jesus. E glória a Deus, gente. Vamos deixar Jesus reinar aí na nossa vida. Em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe todo o pessoal do Face, tá? E até amanhã, se assim Jesus permitir. Deus abençoe. Até amanhã, se assim Jesus permitir. Meus irmãozinhos não. A minha irmã comendo meu corpo. Eu podia pegar lá. Não vou falar para meus irmãozinhos não. Comendo meu